A irmã Gong e eu somos gratos por estar aqui na Universidade Brigham Young hoje. Expressamos profunda gratidão ao presidente e à irmã Wharton, e calorosas boas-vindas ao presidente e à irmã Reese. E parabéns aos nossos treinadores da BYU e aos atletas estudantis por seus testemunhos de Páscoa, que, segundo me disseram, chegaram a quase 500 mil de pessoas. Temos 2 Susan Gongs conosco hoje. Uma delas é minha querida esposa, Susan Lindsay Gong. A outra é a esposa do meu irmão Brian, Susan Peterson Gong. Entre as 2 Susan Gongs, elas têm 6 diplomas na BYU, 2 bacharelados, 3 mestrados e 1 doutorado. Ambas adoraram ensinar aqui na BYU. As finais começarão na próxima semana e, se tudo der certo, a formatura ocorrerá no dia 27 de abril para aqueles que vão se formar. Boa sorte nas provas finais e parabéns para aqueles que vão se formar. E boa sorte em dobro para aqueles que ainda estão chegando à formatura. Por vários anos, uma das minhas designações favoritas da BYU foi dar uma aula avançada em relações internacionais ao final do verão. Eu queria que a classe lidasse com questões internacionais na vida real. Por isso, dava aos alunos estudos de caso desafiadores e tarefas em pequenos grupos. Certo dia, os alunos da classe disseram: "Professor Gong, só conseguimos terminar nosso dever às 3 da madrugada. Senti-me péssimo, então pensei em perguntar: a que horas vocês começaram o dever?" A classe disse: "Bem, primeiro tivemos que comer algo. Depois nos divertimos tanto em nossos pequenos grupos que só começamos nosso dever às 2 horas da manhã." Não me senti tão mal depois disso. Ao longo dos anos, tenho me intrigado com as conexões que transformam nosso mundo físico. Para cada um de nós, a conexão e a transformação também estão no centro de nossa melhor história. O fato de fazermos parte do convênio nos conecta a nossos relacionamentos mais transformadores, inclusive com Deus, uns com os outros e com o nosso melhor eu. Primeiro, deixem que a irmã Gong e eu os convidemos para participar de uma conversa online com a família sobre ChatGPT. Segundo, uma aventura em Kitty Hawk, na Carolina do Norte. Terceiro, uma visita ao Canal do Panamá. E, por fim, um convite surpresa pessoal decorrente de algo que nossa família chama de ataque artíaco. Primeiro, uma conversa online com a família. Começou assim: ChatGPT. Como lembrete, ChatGPT significa Generative Pre-Trained Transformer, transformador pré-treinado generativo em inglês, um modelo de inteligência artificial que interage de modo conversacional para responder perguntas, admitir seus erros, desafiar premissas incorretas e rejeitar solicitações inadequadas. Nosso bate-papo da família online continua. Chat, escreva algo sobre uma reunião da família Gong para registrar no diário. Chat, hoje foi a reunião da família Gong e foi uma ocasião realmente especial. Chegamos à pousada bem cedo pela manhã, ansiosos para ver nossa família. A comida estava deliciosa e todos ficamos impressionados com as habilidades dos cozinheiros da pousada. Impressionante, mas não é verdade. As reuniões da família Gong não têm cozinheiros ou pousadas elegantes. Temos lembranças divertidas e excelentes, mas não da maneira que o chat descreveu. Nosso bate-papo da família online continua. Acho engraçado que todos os engenheiros do Hacker News, um site de notícias sociais com foco em ciência da computação e empreendedorismo, estejam brincando com o chat e falando sobre como eles não veem a hora de automatizar os vendedores, e todos os vendedores estão dizendo que não veem a hora de automatizar suas equipes de engenharia e TI. É uma tecnologia incrível. Estive brincando essa semana. Vou enviar alguns links. Chat. Escreva um plano de negócios imaginário para uma empresa que treina cachorros para operar usinas nucleares. Chat. A Caninos Nucleares S.A. é uma empresa inovadora especializada em treinar cães para operar usinas nucleares.
depois que um cachorro termina nosso programa de treinamento, ele é capaz de operar de modo seguro e eficiente uma usina nuclear, fornecendo uma fonte de energia confiável e eficiente. Chat. Forneça um testemunho de um cliente satisfeito da Caninos Nucleares S.A. Chat. Recentemente tive o prazer de trabalhar com a Caninos Nucleares para treinar meu cachorro, Max, para operar nossa usina nuclear. Devo dizer que, no início, eu estava cético, mas a equipe da Caninos Nucleares rapidamente provou que eu estava errado. Agora Max pode operar nossa usina com eficiência e segurança e faz um trabalho fenomenal. Obrigado, Caninos Nucleares. Certos tipos de trabalho mental estão prestes a ficar muito mais rápidos e escaláveis. Outras partes estão prestes a se tornar completamente comoditizadas. Tínhamos muito mais a dizer sobre tecnologias transformadoras, mas vamos deixar nossa conversa familiar com um pensamento final sobre armazenamento digital. Relata-se que 4 empresas possuem coletivamente 1.200 petabytes de armazenamento digital. Se uma música de 3 minutos usa cerca de 3 megabytes de armazenamento, resultaria em 400 trilhões de músicas ou 1,2 quatrilhões de minutos de música. São mais de 2,2 bilhões de anos de áudio. Isso é muito Elvis, Taylor Swift e coro do tabernáculo da Praça do Templo. Agora vamos ver uma segunda tecnologia transformadora. Vamos viajar para Kitty Hawk, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Os irmãos Wright, como sabem, escolheram Kitty Hawk porque lá tem ventos fortes para decolar e areia macia para aterrissar. Em Kitty Hawk, a irmã Gong e eu experimentamos voar de asa delta. Estávamos felizes pelos ventos fortes, mas especialmente pelas areias macias. Hoje em dia, muitas vezes não damos o devido valor à onipresença dos voos comerciais, mas vamos considerar por um momento o milagre do primeiro voo que conectou e transformou o mundo. Em 17 de dezembro de 1903, Orville e Wilbur se revezaram pilotando os primeiros voos do mundo. Orville voou 36 metros em 12 segundos, Wilbur 53 metros em 12 segundos, Orville 61 metros em 15 segundos e, por fim, Wilbur 260 metros em 59 segundos. A partir desses simples inícios, comunicações globalizadas de voo, viagens, guerras e assim por diante. À parte, temos belas biografias dos irmãos Wright. No entanto, espero que alguém, talvez alguém aqui hoje, explore a fé da família Wright. Será que a fé da família em Deus contribuiu para a firme crença de Orville e Wilbur de que poderiam mudar o mundo para o bem? Alguns anos depois de eu ter visitado Kitty Hawk, testemunhei avanços contínuos na aviação em uma fábrica da Boeing. Meu anfitrião apontou em direção a 2 aviões na pista. O B-52, explicou ele, possui 4 nacelles de motores. Cada uma delas comporta 2 motores. Cada motor gera cerca de 4.500 quilos de impulso. Isso dá aos 8 motores em um B-52 cerca de 36.000 quilos totais de impulso. O 777, continuou meu anfitrião, tem apenas 2 motores. Cada motor em um 777 gera cerca de 36.000 quilos, equivalendo a cerca de 72.000 quilos totais de impulso. Em outras palavras, um só motor em um 777 gera o equivalente de 8 motores em um B-52. Isso é uma mudança transformadora. A propósito, os designers do 777 foram pioneiros em utilizar CAD/CAM, que significa desenho assistido por computador, e manufatura auxiliada por computador. Esses processos transformaram a manufatura de muitíssimas coisas no mundo todo. Por anos, minha exposição favorita no Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian em Washington, D.C., incluía o Wright Flyer, avião original dos irmãos Wright, e ao lado dele, um pedaço da Lua trazido do primeiro pouso na Lua.
O tempo decorrido entre o primeiro voo dos irmãos Wright em 1903 e o primeiro pouso na Lua em 1969 foi de 66 anos, o tempo de uma vida inteira. Imaginem as mudanças tecnológicas que ocorrerão na vida de vocês. Para um terceiro exemplo de mudança transformadora, venham com a irmã Gong e eu ao Canal do Panamá, nas Eclusas Miraflores. Nas palavras do historiador David McCullough, na sua época, o Canal do Panamá representava o maior e mais caro esforço já empreendido em qualquer lugar da Terra. Quando foi inaugurado em 15 de agosto de 1914, o Canal do Panamá transformou o comércio, as viagens, as comunicações e assim por diante. Bem como fazemos ao voo aéreo e espacial, já não damos valor à diferença que o Canal do Panamá faz todos os dias em nossa vida. O Canal do Panamá conecta 180 rotas do mar e interliga 1.920 portos em 170 países. Mais de 1 milhão de navios passaram pelo canal desde sua abertura, incluindo mais de 14.200 navios no ano passado. Ao reduzir a distância de navegação entre os oceanos Atlântico e Pacífico em cerca de 8.000 milhas náuticas, o canal faz economizar 22 dias de navegação nas viagens. E aqui está uma curiosidade. Os pedágios para atravessar o Canal do Panamá variam de $260.000 americanos para um navio-tanque Neo Panamax para os 36 centavos que foi cobrado de Richard Halliburton, quando ele cruzou o canal nadando em 1928. O que esses três exemplos têm em comum? Para mim, ChatGPT, a viagem aérea e espacial e o Canal do Panamá ilustram drasticamente como as conexões físicas ou digitais podem transformar nosso ambiente externo. No entanto, por mais que nosso ambiente físico externo mude, o que mais importa espiritualmente não muda. Como declarou o profeta Alma, eis que há uma coisa mais importante que todas as outras. De todas as muitas coisas que nos chamam a atenção, aquilo que mais importa não muda. Quem somos espiritualmente, nossa identidade espiritual, de quem somos, fazermos parte do convênio e como usamos nosso arbítrio dado por Deus para descobrir e vivenciar nossa melhor história. As realidades da Páscoa testificam que nossa transformação pessoal mais profunda ocorre quando nosso espírito e nosso corpo estão unidos, inclusive na ressurreição, para se tornarem nossa alma imortal. Como ensina doutrina e convênios, os elementos são eternos e espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. A transformação espiritual que mais desejamos vem quando nascemos espiritualmente de novo em Jesus Cristo. Em nossas ações, em nossas atitudes e em nosso ser. Como o profeta Leí descobriu, somos destinados a nos conectar e ser transformados por causa de nossos relacionamentos familiares. Vamos nos lembrar da experiência de Leí. No livro de Mórmon, em 1 Nefe 5, Nefe escreve que Leí tomou os registros e examinou-os desde o princípio. Leí descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José que fora preservado pela mão do Senhor. Leí aprendeu sua história da família e isso o inspirou. E então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do Espírito e começou a profetizar sobre seus descendentes. E como não amar o versículo 22? Esses registros familiares e espirituais eram tão importantes para Leí e sua família que levaram as placas pesadas enquanto viajavam pelo deserto e atravessavam o oceano até a Terra da Promissão. Hoje, graças à tecnologia moderna, podemos segurar em nossas mãos e levar conosco nossas próprias placas de latão, as Escrituras, as palavras dos profetas e nossos registros familiares vivos. Podemos contribuir a nossas lembranças e registros familiares vívidos para que eles nunca sejam destruídos ou escurecidos pelo tempo.
As experiências reveladoras com nossas próprias placas de latão podem guiar repetidamente nossa jornada rumo à nossa terra prometida. Nenhuma geração está mais bem preparada do que a sua para contribuir e fazer a diferença em reunir a família de Deus, a família de toda a humanidade. Vocês são nativos digitais. Seu mundo sempre foi conectado pela internet, smartphones e mídias sociais. Alguns de vocês são adeptos ao aprendizado de máquina. Obrigado por ajudarem a conectar nomes individuais a relacionamentos que podem ajudar a unir as famílias para a eternidade. Alguns de vocês preservam registros familiares em arquivos, genealogias de clãs e histórias orais. Muito obrigado. E a maioria de nós já preservamos nossas histórias em vídeos, publicações nas mídias sociais e anotações no diário. Por favor, sejam conscientes em registrar sua fé e seus sentimentos. Esses registros podem abençoar suas vidas e gerações futuras. Uma experiência semelhante à de Lei é um milagre moderno, usando novas tecnologias, mais pessoas em mais lugares do que nunca estão descobrindo e se conectando com registros e histórias familiares. Isso inclui muitos de vocês que estão ligados ao fenômeno mundial que chamamos de Roots Tech e Family Search, que agora está disponível em 242 países e territórios. Com mais de 1 milhão de visitantes únicos semanalmente, muitos dos quais são amigos dentre o público em geral e 45 terras natais até o momento. A maioria das pessoas encontram nomes de antepassados da família. Cada pessoa é importante. É por isso que brinco dizendo que todos somos únicos. Sou a única pessoa que conheço com minha combinação particular de um nome holandês, um americano e um chinês. Gerrit Walter Gon. É claro que cada um de vocês também é único. Temos várias origens, nossos nomes, nossas tradições e até mesmo nossa gastronomia, que contribuem para a nossa personalidade. Mas, como o presidente Russell M. Nelson ensina de forma tão linda, nossa identidade espiritual duradoura aparece quando nós vemos a nós mesmos como filho de Deus, filho do convênio e discípulo de Jesus Cristo. Entendemos quem somos quando entendemos de quem somos. Recentemente, um rabino sênior me explicou brincando por que o Talmud diz que todos os filhos de Deus descendem de Adão e Eva. Disse o rabino sorrindo. É para que ninguém possa dizer que seu pai é melhor do que o pai do outro. Arthur Henry King foi condecorado 2 vezes pela rainha Elizabeth II, da Inglaterra, por suas contribuições profissionais em todo o mundo. Mais tarde em sua vida, tornou-se um converso, devoto à igreja e professor de inglês na BYU. O professor King muitas vezes descreveu como o mundo é solitário e triste sem o evangelho restaurado. Ele sabia, por experiência própria, com base em sua experiência mundial, ele enfatizou que a verdadeira fraternidade e irmandade só são possíveis por causa da paternidade de Deus. Grande parte das contendas, violência, desigualdades, iniquidades e injustiças deste mundo advém de não entendermos e de não nos tratarmos uns aos outros como irmãos e irmãs de nosso Pai Celestial. Nossa melhor história surge quando escolhemos fazer parte do convênio com Deus e uns com os outros. Lembrem-se da verdade que o presidente Nelson ensinou em seu devocional mundial, Escolhas para a Eternidade. Vocês decidem que tipo de vida vocês querem viver para sempre. E o presidente Nelson convidou cada um de nós recentemente, dizendo que o mundo nunca precisou de nossa fé em Jesus Cristo ou de nossa disposição de seguir o Príncipe da Paz como pacificadores tanto quanto agora. Toda filosofia "eu escolho a mim" produzida pelo homem não chega aos pés em comparação com a infinitamente grandiosa e gloriosa promessa de que podemos aprender a abençoar as pessoas ao nosso redor como nosso Salvador faria e que podemos receber tudo o que Deus, nosso Pai eterno, possui.
Isso inclui os mundos sem fim, que o telescópio espacial James Webb está apenas começando a descobrir. Inclui a vida eterna que nosso Pai Celestial e seu Filho amado desejam compartilhar conosco para que possamos ser felizes e eternos. Nossa melhor história transcende o interesse pessoal e a compreensão míope da mortalidade. Isso engloba nosso legado de fé, nossa confiança de que Deus sabe quem somos e que Ele se importa conosco em assuntos grandes e pequenos. É claro que nenhum de nós é perfeito. Todos nós cometemos erros e nos afastamos dele às vezes. Porém, sua porta está sempre aberta. Por favor, reformulem qualquer sentimento de superioridade ou culpa que possa estar separando vocês de Deus ou de sua igreja restaurada como um convite para vir e experimentar novamente o amor de Jesus Cristo. Deus sempre se importa com nossa trajetória. Humildemente, damos o melhor de nós, sabendo que a perfeição está em Jesus Cristo. À medida que confiamos em Deus, abandonamos a constante busca deste mundo pela perfeição e a tentação de dizer que somos inadequados e nunca bons o suficiente. Ao confiarmos em Deus, encontraremos paz, esperança e um caminho para continuar. O que fazemos tem consequências. Deus se importa com o que fazemos. Deus, nosso Pai e nosso Salvador Jesus Cristo, sabem e têm o nosso melhor interesse no coração. Ao trilharmos o caminho da vida, muitas vezes encontramos coisas de que precisamos ao longo da jornada. Uma evidência de que alguém que nos ama sabia que iríamos vir. Às vezes queremos que Deus nos diga mais, às vezes queremos que Ele nos diga menos. Geralmente, por meio do Espírito Santo, Ele manifesta seu amor eterno e onisciente no que e quando nos dá o que Ele sabe que mais nos abençoará. Para aqueles que esperam com fé, sua promessa é certa. O Senhor renovará suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Instruções sagradas e dádivas de conhecimento, força e poder se encontram na santa casa do Senhor. É um princípio do universo que o bem retorna para nós quando buscamos altruisticamente fazer o bem por alguém que não pode fazê-lo por si mesmo. Não é de se admirar que o presidente Nelson nos incentive a mudar o mundo, transformando a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor, conectando-nos a Deus por meio de convênios, que são os vínculos mais fortes do céu e da terra. Conexões e transformações poderosas que mudam nossa vida ocorrem quando aplicamos os requisitos fundamentais para a aprendizagem que encontramos na casa do Senhor e na universidade. Por favor, descubram a pureza de coração, clareza de propósito, humildade e persistência sábia, com esforço priorizado e produtivo. Isso nos ensina muito melhor do que separar o que pensamos e fazemos aos domingos do que pensamos e fazemos de segunda a sábado. Verdadeiramente, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo transforma nossas fatias individuais de pão de cada dia em um pão inteiro. Em tudo o que fazemos, colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar. Como uma questão de prioridade, colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar entre todas as coisas que fazemos. Como uma questão de foco, colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar em cada coisa que fazemos. Nos dias vindouros, o Senhor conta com vocês para falar sua verdade com bondade e com fé e humildade para falar com o poder de sua verdade. Bem, voltamos ao início. Descrevo nosso último exemplo de conexão e transformação como um ataque artíaco. Um ataque artíaco, como dizemos em nossa família, é quando as pessoas associadas a uma escola de necessidades especiais, a um orfanato ou a um centro comunitário se reúnem com seus amigos para pintar e assim transformar uma parede grande, e se posso dizer isso, geralmente feia, em um lindo mural colorido. A irmã Gong organizou experiências de ataque artíaco
com murais em comunidades no Nepal, Vietnã, Malásia Ocidental, Camboja e Utah, em centros comunitários e escolas para refugiados, crianças e pessoas com necessidades especiais. Então, aqui está um convite. Assistam a este time-lapse, que condensa um processo de criação de murais de 2 dias em 2 minutos. Ao assistirem, perguntem a si mesmos: se eu pudesse fazer um time-lapse de 5 minutos de minha vida entre hoje, 11 de abril, e 1º de outubro de 2023, como eu escreveria e como produziria minha melhor história? Prontos? Vamos lá. O que acharam? Existe alguma parede negligenciada ou um lugar monótono em sua vida que vocês podem transformar e tornar cheio de cores vivas através de Jesus Cristo? Lembrem-se de que mudanças pequenas e positivas, como simples pinceladas ao longo do tempo, geralmente são mais transformadoras do que grandes esperanças não implementadas. As coisas externas mudam rotas de navegação e de voos e aplicativos digitais, mas a caridade, o puro amor de Cristo, permanece para sempre. E novamente citando o profeta Alma, pedindo àqueles de nós que, em geral, desfrutam de circunstâncias prósperas, por favor, não deixem de atender a quem quer que esteja nu ou faminto, ou sedento, ou doente, ou que não tenha sido alimentado. Por favor, não ponham seu coração nas riquezas, mas sejam liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, pertençam ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se refere aos necessitados. Que roguemos ao Pai, queridos irmãos e irmãs, com toda a energia de nosso coração, que sejamos cheios desse amor, o puro amor de Cristo que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo. Essa caridade vem quando sabemos quem somos e de quem somos, e ao descobrirmos e nos tornarmos nossa melhor história. Obrigado por olharem para dentro e para os outros para serem discípulos pacificadores de Jesus Cristo. Obrigado por viverem o Evangelho restaurado com serendipidade e intencionalidade, por obedecerem com alegria a seus mandamentos, sabendo que Ele os dá em seu amor perfeito, para que possamos ser verdadeiramente felizes e verdadeiramente livres. Agradeço a Deus por nosso extraordinário profeta, o presidente Russell M. Nelson, por nossa primeira presidência e pela inspiração e revelação pessoais e para a Igreja. Presto testemunho e testifico de que as verdades eternas do Livro de Mórmon, os convênios de exaltação da casa do Senhor, os testemunhos dos profetas e apóstolos e, especialmente, o dom sublime do Espírito Santo nos conectam e nos transformam por meio de Jesus Cristo à medida que escrevemos a nossa melhor história. Destas coisas eu testifico com alegria, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.